Começaram as quartas de final da Nations League, meus amigos. Tivemos apenas uma seleção vencendo fora de casa. A gente vai começar por esse jogo, mas a gente vai falar sobre os quatro, começando pela vitória da Alemanha para cima da Itália por 2-1 em pleno San Siro. Uma Alemanha que mantém uma invencibilidade que já dura algum tempo perante a Itália, num confronto que é dos maiores a nível de seleções no mundo, mas que não parecia que iria acontecer, tá? O primeiro tempo foi totalmente da Itália. A Itália jogava melhor, utilizando uma abordagem bem mais vertical, e já com 10 minutos vencia o jogo por 1-0 com o gol do Tonali, enquanto a Alemanha tentava uma posse de bola mais trabalhada, um time que tentava criar com mais cautela, mais cuidado. Sempre que a Itália recuperava a bola, e recuperava em algumas oportunidades, marcando lá em cima, pressionando com a linha alta, recuperou, a Itália queria atacar em poucos passes, com verticalidade, com objetividade, e conseguiu assim o primeiro gol, com a bola que começa com o Bastoni lá na linha de defesa, depois da recuperação. Ele lança para o outro lado, fazendo inversão de jogo para o Barella. O Barella acha um passe fenomenal à frente, na linha de fundo, para o Politano. E depois do Politano puxar para dentro, ele tenta um passe para dentro da área. O Tá até tenta cortar, mas a bola sobra para o Tonali finalizar, fazendo 1-0 para cima da seleção alemã, que iria se basear para manter esse resultado e depois, obviamente, buscar a virada na grande atuação do goleiro Oliver Baumann. E é interessante, né, porque o Baumann sempre foi um patinho feio, entre aspas, do gol da seleção alemã, muitas vezes nem convocado, claro, vivendo numa era, lembrando que o Baumann é praticamente da mesma geração que Neuer e que Ter Stegen, ficava difícil para ele ser convocado, ou até não ser convocado, poderia ser a terceira opção no banco, mas ficava quase que impossível jogar. Ele está com seus 34 anos, se não me engano, Baumann, e após a aposentadoria do Neuer da seleção alemã, isso claramente abre uma margem, só que também tem o Ter Stegen, que é a bola da vez, seria a bola da vez, né, para assumir a titularidade pós saída do Neuer, mas o Ter Stegen está machucado, afastado também da seleção por conta de lesão. O Baumann, que muitas vezes nem era o terceiro goleiro por ter trap em alguns momentos, alguns outros goleiros passaram por ali como o Leno, e surge a oportunidade para o Baumann recentemente, tem tido espaço com o Nagelsmann, já foi treinado pelo Nagelsmann em clubes, no Hoffenheim, e ele faz a atuação da carreira dele na seleção alemã. Sem dúvida nenhuma, foram 3 ou 4 defesaças que o Baumann fez, ainda no primeiro tempo, a maioria delas, fechando o gol contra o Kinha, fechando o gol contra o Tonali numa finalização de fora, fez algumas boas intervenções quando a bola era alçada dentro da área da seleção alemã e conseguia manter o placar em 1-0, dando margem para a Alemanha e crescendo aos poucos no jogo e buscar o resultado. E se bola aérea não foi problema para o Baumann, para a seleção italiana e para o Donnarumma, foi demais, cara. Já na virada para o segundo tempo, no intervalo, o Nagelsmann colocou o Kleindas, até percebendo um pouco do cenário que a Alemanha poderia ter a nível de bola aérea. E com 3 minutos, o Kimmich já faz um cruzamento para encontrar um Kleindas, que é um atacante, claramente um pivô de 1,93 m, se não me engano, de altura, livre dentro da área italiana. Uma Itália que sempre foi marcada, historicamente, por ter defesas muito sólidas, que se defendem muito bem, principalmente dentro da área, cedendo muito espaço em bola aérea. Por baixo, a Alemanha tinha dificuldade para encontrar. O Musiala era o cara que mais tentava articular por ali, até conseguia boas jogadas, claro, com a capacidade de drible muito grande que ele tem, mas o principal alvo na seleção alemã era a bola aérea. O Kleindas recebe um cruzamento do Kimmich completamente livre no meio dos dois zagueiros, do Bastoni e do Calafiori. Ainda tinha um Di Lorenzo fechando a linha de 3 zagueiros no momento defensivo, e nenhum deles consegue estar próximo do Kleindas no momento do cruzamento. Ele finaliza cabeceando para baixo e consegue vencer o Donnarumma. A Alemanha foi crescendo a partir daí, foi encontrando espaços. A Itália até consegue equilibrar o jogo novamente depois da segunda metade do segundo tempo, mas a primeira metade do segundo tempo é toda do time alemão, que consegue aplicar oportunidades e gerar oportunidades de gol, e com essa crescente consegue fazer um gol novamente na assistência do Kimmich, 2 assistências para o meio campista, jogando na lateral direita o grande jogador que é o Kimmich, muito inteligente, um passe muito, muito bem articulado, consegue a segunda assistência no cruzamento no escanteio, novamente bola aérea, e aí o Goretzka consegue desviar na primeira trave para vencer o Donnarumma.
falhas defensivas do time italiano nos 2 gols, a nível de sistema defensivo na bola parada, sofreu bastante, vem sendo um problema desse time do Spalletti, e a Alemanha vira o jogo, por mais que a Itália conseguisse equilibrar novamente na segunda metade do segundo tempo, parou e novamente boas intervenções do Baumann. Ele tem de ficar cara a cara contra o Raspadori e acaba defendendo a bola com o pé, esticando a perna esquerda, muito boa defesa, para garantir também uma vitória para a Alemanha, que abre uma boa vantagem para agora decidir a volta nesse final de semana em Dortmund. Então é difícil imaginar que a Itália consiga reverter esse resultado, a vantagem é mínima, mas ainda assim é um time alemão que conseguiu encontrar a maneira como jogar e que pode principalmente causar dano. Eu acredito até que a Itália vai conseguir fazer gols no time alemão. Se repetir o primeiro tempo, como foi hoje, a Itália tem capacidade de fazer um ou mais gols, mas a Alemanha também tem a capacidade de causar danos. Eu acho que ambos vão marcar nesse jogo, e a Alemanha eu vejo conseguindo a classificação por ter um time sólido, e eu acho que não vai conseguir se classificar diante da Alemanha também para a semi da Nations. No próximo jogo a gente vai falar Dinamarca 1-0 em Portugal. Curioso, porque Portugal, cara, se você pega a escalação, muito forte. É um time, no papel, muito forte, com muita reserva de talento. Diogo Costa, que defendeu o pênalti do Eriksen no primeiro tempo, é um muito bom goleiro. Linha de defesa, Diogo Dalot, bom lateral, Rubem Dias, Renato Veiga surpreende um pouco, mas tem como opção Gonçalo Inácio, que inclusive entrou no segundo tempo, e Nuno Mendes. Nuno Mendes que disputa para ser o melhor lateral esquerdo do mundo hoje. Sim, na minha visão, ele já está ocupando espaço, essa briga, já está por ali. Meio campo, Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes. Assim, Vitinho e João Neves fazem com que o PSG do Luiz Henrique esteja um nível muito surpreendente. Bruno Fernandes fazendo uma baita temporada pelo United, e a gente sabe da capacidade que ele tem. Pedro Neto numa ponta e Rafael Leão na outra. Jogadores de muita capacidade, tem opção no banco como Diogo Jota, como João Félix. E Cristiano Ronaldo na frente, que dispensa apresentações. Se você conseguir criar para o Cristiano nessa fase da carreira, ele vai cravar. E óbvio, ele precisa ser municiado. Mas se você municiar, ele vai fazer. Só que Portugal não municiou. É um time que, mesmo enfrentando um adversário tecnicamente inferior, coletivamente foi bem superior ao time português. Se você pega as estatísticas do jogo, é um amasso, cara. A Dinamarca chega a tentar 23 vezes contra apenas 8 tentativas da seleção portuguesa. 9 chutes no gol contra apenas 2 finalizações no gol do Schmeichel. Portugal não foi efetivo, a posse foi bem inerte, 56% de posse, mas que não significou nem de longe mais chances criadas. As chances de gol claras foram todas do time dinamarquês, que poderia ter uma vantagem maior. Perde o pênalti com o Eriksen, mas no segundo tempo vem a vitória com o Højlund, que entra no segundo tempo e que tem a grande foto do jogo, né? O Højlund, que já se disse, inclusive, fã do Cristiano Ronaldo, já deu entrevista falando sobre isso, teve um dia para fazer a comemoração do ídolo contra o seu ídolo. Ele faz o em frente ao Cristiano e dando números finais 1-0, né? Tem a foto do jogo para ele. Uma Dinamarca que agora vai enfrentar Portugal fora de casa, mas Portugal precisa melhorar coletivamente, precisa manter uma regularidade de time, se quiser até competir por grandes coisas nos próximos anos, precisa ter coletivamente um time forte. Ainda se mantém muito com os nomes, mas não consegue se unir como equipe. E isso precisará também para vencer uma Dinamarca que joga muito, muito bem organizada. Se quiser reverter esse placar, tem total capacidade, mas vai precisar atuar bem melhor do que atuou hoje. Os outros 2 jogos, França perdendo para a Croácia por 2-0 na Croácia, em Split. É um time também que se assemelha ao que foi esse Dinamarca e Portugal. A França muito melhor tecnicamente. Pô, você pega Dembélé, com a temporada que está fazendo, titular, com a frente dele no ataque, Mbappé não conseguiu gerar praticamente nada durante todo o jogo. O meio campo, físico, mais equilibrado, com Tchouaméni, com Rabiot, com Guendouzi. A zaga, com Konaté, Koundé, Saliba, sabe? É um time muito bem munido de reserva de talento nas devidas posições, mas que não consegue atuar coletivamente há algum tempo na mão do Deschamps. A França vive esse momento de ter muito, de se esperar muito mais, de sabermos que ela pode fazer muito mais com o que tem e de não conseguir fazer. Perde para a Croácia com um 2-0 criado ainda no primeiro tempo, um gol e uma assistência do Perisic, cara. Uma Croácia que não vive mais o auge da sua geração. Tem muita gente ali ainda, mas todos com bem mais de 30 anos. O Perisic tem 36, o Modric 39, o Kovacic, se não me engano, está com 32. E esses caras foram titulares e fizeram que esse meio campo rodasse. É uma Croácia que tem essa capacidade de passe, muito por conta desse meio campo,
mas esses caras fisicamente não entregam. Mesmo assim, conseguiram fazer um jogo muito competitivo, serem melhores do que a França, presente com um gol e uma assistência. Assistência para o Budimir aos 26 e o gol aos 46, para fazer uma grande atuação com a camisa da Croácia e levar uma vantagem que pode sim totalmente classificar o time croata. A França tem margem para reverter um 2-0 contra a Croácia, mas não tem futebol para isso. Tem talento, mas não consegue render. É um time que se espera muito pela capacidade que tem, mas que não consegue produzir. O Deschamps já anunciou que vai deixar a França depois da Copa de 2026. Eu acredito que ele vai chegar lá por ter esse contrato, por ter esse vínculo, já ter sido campeão mundial com a França e bater outra final. É um cara que tem um histórico super incrível com a seleção francesa, mas esse time já não desempenha há algum tempo. E acho que, obviamente, não tem mais margem para continuar depois de 2026 e não deve se classificar. Eu acredito que a Croácia não vai permitir uma virada da França. Pode até perder o jogo, mas vai se classificar, acredito eu. No último jogo teve a Holanda 2-2 com a Espanha. A Espanha abre o placar com o Nico Williams, mais uma vez mostrando-se esse ponta muito vertical, de qualidade, que monta um ataque espanhol, que tem Nico Williams numa ponta e Yamal na outra. Então é um time que tem jogadores de muito bom nível para muitos anos, assim, surpreendente. E também tem outras posições também repleta de jovens, é um time espanhol que já é muito, muito bom, já é campeão da Euro, né, o atual campeão da Eurocopa, e que tem margem para melhorar ainda mais nos próximos anos. Abriu o placar, sofreu a virada, na verdade, com Gakpo e Reijns, 2-1. Aí no início do segundo tempo já tinha virado a Holanda. É um time organizado, mas que sofreu depois da expulsão do Yoel Rato, né? O lateral esquerdo foi expulso com 81 minutos. Depois a Espanha foi para baixo e conseguiu com o Mikel Merino fazer o gol do empate aos 93 minutos, já nos acréscimos do segundo tempo. Um empate que deixa a Espanha muito viva no confronto. Acredito que vai se classificar jogando em casa, mas é um time que já é campeão da Eurocopa, mas se atentem para a Espanha, para a Copa de 2026, para a Copa de 2030. Tem muita gente jovem nesse time, é um time muito bem treinado pelo Luis de la Fuente, e a tendência é que só melhore, cara. Eu acho que a gente ainda não viu o melhor da Espanha, e ela já é uma campeã de Eurocopa com esse espelho de seleção, né? Com essa base de seleção. Muita gente com menos do que 25 anos, esse time é para muito tempo, eu acredito que a gente ainda não viu o melhor deles. No mais é isso, deixa aí nos comentários o que você achou dessa ida das quartas de final da Nations e os seus 4 que se classificam, comenta aí. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal que nos ajuda demais. Eu conto com vocês para apoiar o canal, é um grande objetivo que eu tenho, não vou desistir dele. Então, gostou do vídeo? Se inscreve, conto com o seu apoio, valeu. No mais é isso, para não ficar muito longo, tamo junto, até o próximo. Tchau, amigos.